E o que significa para nós vivermos o sacerdócio hoje? We're a kingdom Nós somos um reino of priests. de sacerdotes. The kingdom of God, O reino de Deus, according to the scripture, de acordo com as escrituras, is the kingdom of priests. é o reino de sacerdotes. If you're in the kingdom, Se você está no reino, you're in the priesthood. você está no sacerdócio. That's a short answer, Essa é a resposta curta, but that's the right answer. mas essa é a resposta certa. The Bible says at least twice. A Bíblia diz pelo menos 2 vezes, Revelation 1, Revelation 5, em Apocalipse 1, Apocalipse 5, that some of the English translations algumas say das traduções em inglês diz kings and priests unto God. reis e sacerdotes para Deus. Some say a kingdom of priests. Em outros dizem um reino de sacerdotes. I think both are true. Eu acho que os dois são corretos. Did you realize that God's purpose in the nation of Israel, in the nation, and even before, Você consegue entender que o propósito de Deus para o povo de Israel e até mesmo antes was to be a kingdom of priests? sempre foi ser um reino de sacerdotes. That was not an afterthought. Não foi algo que Deus decidiu depois. It was God's plan from Adam Era o plano de Deus desde Adão to have a kingdom of priests. para ter um reino de sacerdotes. So, in my view, Então, em minha forma de ver, is that what we call the end o times, que nós chamamos de últimos dias, and I have a totally different view of what that means. e eu tenho uma visão completamente diferente do que But isso significa. what is commonly called the end times, O que normalmente é chamado de últimos dias, and the end time ongoing developing revelation e os últimos dias, a revelação desenvolvida dos últimos dias, is going to bring the people back to the original purpose, vai trazer as pessoas de volta para o propósito inicial, which was a priesthood, o que é um sacerdócio, to tend the garden para cuidar do jardim and release the rain on the garden. e liberar a chuva no jardim. Mas o que um sacerdote faz? Porque quando as pessoas ouvem sacerdote, elas lembram do pastor ou do padre. A priest ministers to Jesus. Um sacerdote, ele ministra a Jesus. A priest ministers to the Lord. He O every sacerdote place ministra ao Senhor. in the scripture that I'm aware of, Todo lugar nas escrituras que eu tenho where ciência, the scripture talks about the priesthood, quando as escrituras falam sobre o sacerdócio, God the Father always says this: Deus o Pai sempre diz isto. they are priests unto me. Eles são sacerdotes para mim. So the priesthood is a ministry, a priesthood first to Jesus, Então, o sacerdócio é primeiro chamado para Jesus, unto him, minister to para him, ele, ministrar para ele. in love, devotion, Em amor, em devoção, worship, adoração, fellowship, comunhão. If you think about it, Se você pensar sobre isso, all the Father ever wanted tudo que o Pai sempre desejou was a family. é uma família. That's all they wanted. É o que ele sempre desejou. That's all they wanted. Wanted sons and daughters. Ele queria filhos e filhas. And one thing I appreciate so much about my Heavenly Father, Uma das coisas que eu aprecio muito sobre meu Pai Celeste, He's never given up on that desire. ele nunca desistiu desse desejo. That's still what He wants. Continua sendo aquilo que ele deseja. And so He wants that so much Ele deseja isso tanto that He gave up the only son He had que ele entregou o único filho que ele tinha to bring many sons to glory. para trazer muitos filhos para a glória. Yeah. Yeah, that's His heart. Esse é o coração dele. So the difference that people need to understand, A diferença é que as pessoas precisam entender, even some in this room e mesmo alguns nessa sala and many who are watching, e muitos que estão assistindo, a ministry is not the same thing as a priesthood. ministério não é a mesma coisa que sacerdócio. Your ministry, if you have one, is temporary.
Ministério, se você tem um, é temporário. That's clear in the scripture. Isso está claro nas That Escrituras. these things will cease. Mas essas coisas vão passar, vão acabar. And you don't take your ministry with you Você não vai levar o seu ministério com você into your next life, para a sua próxima vida. but your priesthood, Mas o seu sacerdócio, unless you disqualify yourself, a menos que você seja desqualificado, is permanent. é permanente. You know, thou art a priest forever, the Bible says. O sacerdócio para sempre, a Bíblia You know, diz. so yeah. So, okay. Ok. Good stuff. Quando eu conheci o senhor, foi através de uma mensagem em relação ao sacerdócio. Sempre pregou essa mensagem sobre o sacerdócio. Quando é que essa mensagem começou a queimar no seu coração? Okay. Very good question. Uma pergunta muito boa. When I was converted, Quando eu me converti, with my conversion com a minha conversão, came a love for the scriptures. também veio um amor pelas Escrituras. If you could understand Se você puder entender that I was 27 years old, que eu tinha 27 anos de idade, uneducated, não tinha educação, barely finished school, eu mal tinha terminado a escola, didn't like school, não gostava de escola, barely passed school, barely quase assim, succeeded. raspando passei a escola. In fact, in those days, E o fato é que naquela época, all of my promotions were just social promotions. todas as minhas promoções eram promoções sociais. I never really passed or succeeded in my studies. Eu nunca realmente passei ou fui bem sucedido na minha escola, nos meus estudos. I had no interest in study. Eu não tinha interesse em estudos. I never did schoolwork. Eu nunca fiz trabalhos de escola. I didn't read books. Eu não lia livros. I didn't like to read. Eu não gostava de ler. But when Jesus came into my life, Mas quando Jesus entrou na minha vida, he brought with him a love ele trouxe com ele um amor for the Bible. pela Bíblia. Can't explain it. Não consigo explicar. Didn't do anything Eu não fiz nada to make it happen. para fazer acontecer. But I put my hands on a Bible, Mas eu coloquei as minhas mãos na Bíblia, which is a whole other o story. que é uma outra história. But I devoured the Bible. Mas eu devorei a Bíblia. I'm talking hours in the day. Eu estou falando de horas durante o dia. I couldn't understand it. Eu não entendia tudo. I had no historical context, Eu não tinha o contexto histórico, but I read it mas eu li day and night. dia e noite. That love for the Bible Aquele amor pela Bíblia still continues to this day. continua até hoje. It was a gift of God's grace in my life. É um dom da graça de Deus na minha vida. But my point is going to be Meu ponto é o que vai ser. the areas of the Bible that intrigued me As áreas da Bíblia que me intrigavam, was at that time more the Old Testament. naquela época, mais o Velho Testamento. I loved to read in the Bible Eu amava de ler na Bíblia about the tabernacle, sobre o tabernáculo, the priesthood, o sacerdócio, the sacrifices, os sacrifícios, Deuteronomy, Deuteronômio, Leviticus, Levíticos. were some of my favorite books in the Bible. Eram os livros meus, eram os Sério? livros favoritos para mim na Bíblia. Yeah, you can't explain that. Você não pode explicar isso. You know, I didn't understand it, but Eu não entendia. I've learned, Eu and aprendi I will share this with you that are watching. e eu quero compartilhar isso com vocês que estão assistindo. If you have any interest in the Scripture, Se você tem algum interesse nas Escrituras, you will naturally gravitate você naturalmente vai gravitar, to the area of Scripture that interests you. você vai se inclinar para as áreas da Escritura que te interessam, You know, to the subject. os assuntos. You know, it really reveals Realmente revela your gifting and your calling. o seu dom e o seu chamado. So I have no explanation Então eu não tenho explicação, except that was an area of
that Jesus directed me to, the tabernacle, Que aquela era a área que Jesus me direcionou para ir, the o priesthood, tabernáculo, o offerings, sacerdócio, and all that. ofertas, and all that. sacrifícios. So that's what started it. Então isso que começou And it continues to this day. e continua até hoje. I still study the priesthood, Eu continuo estudando o sacerdócio and even to this day, Até and hoje. the tabernacle. Now e o tabernáculo. I've read the whole Bible, of course, Claro que eu já li a Bíblia inteira and I continue to read different subjects. e eu continuo lendo outros assuntos, But everything I read mas tudo que eu leio brings me back to that foundation. me traz de volta para este fundamento. It's not something I decided, not something I chose, Não é algo que eu decidi, não é algo que eu escolhi, but it's my calling. é o meu chamado.